E aí, futuros universitários, tudo beleza? Bora mergulhar nesse aulão de revisão totalmente focado no Enem. Hoje a gente vai destrinchar a química e a física por trás de alguns dos materiais mais absurdamente fascinantes do planeta. Então, já pega o caderno, concentra aqui comigo, porque o papo de hoje é ponto garantido e daquele jeito, super valioso, lá na prova de Ciências da Natureza. Pra gente já começar aquecendo os motores, imagina o seguinte, aquele grafite macio, cinza, na ponta do lápis que você usa para anotar a matéria, e um diamante super brilhante, duríssimo, daqueles que cortam até blocos de granito. Acredite se quiser, eles são exatamente a mesma coisa. Quimicamente falando, não tem diferença nenhuma. É tudo feito pura e simplesmente de átomos de carbono. Mas como é que a mesma pecinha de Lego consegue montar coisas com propriedades mas tão radicalmente opostas? Bom, a resposta para esse mistério está numa palavrinha mágica que as bancas de exames simplesmente amam: alotropia. O que é isso? É o fenômeno onde um único elemento químico consegue formar diferentes substâncias simples no mesmo estado físico. E aqui vai uma dica de ouro, tá? Presta muita atenção porque essa é a clássica pegadinha de prova. Alotropia só se aplica a substâncias simples. Não vale para compostos. Se cair na prova dizendo que a água e a água oxigenada, ou monóxido e dióxido de carbono, são alótropos, foge que armadilha, eles são compostos. A alotropia é o mesmo elemento, sozinho, se rearranjando de jeitos diferentes. E o nosso roteiro para dominar isso hoje é bem direto. A gente vai passar pelo fenômeno da alotropia, ver as diferenças por atomicidade, dar uma olhada nas clássicas diferenças estruturais, focar no versátil elemento carbono e, por fim, fechar com o futuro dos nanomateriais. Bora então para o nosso primeiro ponto, o fenômeno da alotropia. Pessoal, isso aqui é o resumo definitivo para o Enem, um verdadeiro mapa da mina. Guarda esses 4 caras, oxigênio, carbono, fósforo e enxofre. Eles são essenciais na prova. E a grande sacada é que a diferença entre os alótropos deles acontece de 2 maneiras principais. Ou muda a atomicidade, que é basicamente o número de átomos na molécula, ou muda a forma cristalina, que é a organização tridimensional no espaço. Memorizar essa divisãozinha é a chave para resolver aquelas questões de múltipla escolha brincando. E falando nisso, vamos para o ponto 2, a diferença por atomicidade. Pensa no número 2. Ele representa a molécula de O2, o nosso conhecido gás oxigênio. 2 átomos ligadinhos ali. É um gás incolor, não tem cheiro e é absolutamente vital para a nossa respiração aeróbica. Sem ele, a vida como a gente conhece acaba em questão de minutos. Mas olha só a loucura. Se a gente pegar esse mesmíssimo elemento e formar uma molécula com o número 3, a gente chega no O3, o ozônio. É só um átomo de oxigênio a mais na jogada, e de repente você tem um gás azulado, com um cheiro bem forte e desagradável, e que é super tóxico se a gente inalar. Por outro lado, lá no alto, na estratosfera, é ele quem forma a camada de ozônio, que é justamente o escudo que protege a Terra da letal radiação ultravioleta. Ou seja, substâncias completamente diferentes com funções opostas, e a única mudança foi a quantidade de átomos. Impressionante, né? Passando agora para o nosso terceiro tópico: diferenças estruturais clássicas. Aqui, o nosso exemplo clássico é o enxofre. Na natureza, ele aparece em 2 formas principais, o rômbico e o monoclínico. O detalhe é que os 2 são formados por moléculas com exatamente 8 átomos fazendo um ciclo, o S8. Só que o rômbico forma cristais amarelos e transparentes, é mais denso, com 2,08 gramas por centímetro cúbico, e derrete ali pelos 112,8 graus Celsius. Já o monoclínico, que a gente acha bastante em áreas de origem vulcânica, forma umas agulhinhas finas, é menos denso e derrete a 119,2 graus. E um fato fascinante, que é a cara das provas. Eles podem se transformar um no outro dependendo da temperatura. E essa mesma lógica vale para o fósforo. Dá uma olhada nessa comparação. De um lado, a gente tem o fósforo branco, o P4. Esse cara é perigosíssimo. Ele é tão reativo que pega fogo espontaneamente no ar, é usado em bombas de fumaça militares e é terrivelmente tóxico, podendo causar necrose óssea. Do outro lado da moeda, temos o fósforo vermelho. Ele é um polímero, o PN, muito mais calmo, estável e seguro. E é justamente ele que fica lá na lixinha, do lado de fora das caixinhas de fósforo que a gente tem na cozinha. Mesmíssimo elemento, mas um arranjo diferente que muda as propriedades de forma radical. Ponto 4. Chegou a hora de falar do campeão de testes no Enem, o versátil elemento carbono. Lembra daquele nosso mistério inicial, do lápis e do diamante? Pois é, agora a gente vai entender a mecânica por trás dele. No diamante, cada átomo de carbono se liga a outros 4, formando uma geometria tetraédrica rígida num arranjo tridimensional super forte. Não sobra nenhum elétron livre lá no meio, o que faz dele um baita isolante elétrico e o material natural mais duro conhecido.
Agora, no grafite, a coisa muda de figura. Os carbonos formam anéis hexagonais, criando umas lâminas planas gigantes. E o grande segredo? A hibridização sp2. Ela deixa elétrons livres para ficar passeando entre essas lâminas, o que permite que o grafite conduza eletricidade brilhantemente. Como essas lâminas ficam unidas só por umas forças bem fraquinhas de Van der Waals, elas deslizam fácil umas sobre as outras. E é exatamente isso que deixa o seu lápis marcar o papel. E isso nos leva direto ao nosso último tópico, o número 5, o futuro com nanomateriais. A evolução geométrica do carbono simplesmente virou a ciência de cabeça para baixo. Se a gente isolar apenas uma daquelas lâminas hexagonais planas do grafite, a gente obtém o grafeno, o bloco de construção bidimensional mestre. Se você fechar essa lâmina em uma esfera parecendo uma bola de futebol composta de 60 carbonos, você cria um fulereno, que foi sintetizado pela primeira vez lá em 1985 com lasers. E se você pegar essa mesma folha e enrolar como um cilindro, o resultado é um nanotubo de carbono. Focando rapidinho nesse bloco mestre, o grafeno. Isolado só em 2004, as propriedades dele são literalmente surreais. Como é uma folha plana com a espessura de um único átomo de carbonos hibridizados em sp2, os elétrons viajam ali em velocidades absurdas. Mecanicamente falando, medições mostram um módulo de elasticidade de 1 terapascal. Traduzindo isso para a prova, ele é flexível, mas tem uma resistência mecânica muito, mas muito maior do que a do aço estrutural. E a engenharia da alotropia desce num nível de precisão quase absurdo. Quando essa folha de grafeno enrolada para fazer os nanotubos, dá para formar tubos de uma parede única ou com várias paredes concêntricas. Mas o que muda absolutamente tudo é o ângulo exato em que a folha é recortada e enrolada. Um negocinho que os cientistas chamam de quiralidade. Dependendo desse ângulo, se a dobra é armchair, zigue-zague ou quiral, o tubo vai agir como um excelente metal condutor ou como um semicondutor. A gente controla as propriedades elétricas pura e simplesmente alterando a geometria da dobra. O grande avanço atual, que com certeza vai moldar as inovações do futuro, é pegar todas essas maravilhas microscópicas e escalá-las para o mundo macroscópico. Hoje, nanotubos de carbono microscópicos já podem ser entrelaçados formando fios contínuos inteiros. Graças a uma enorme condutividade, uma resistência térmica de até 2.800 graus Celsius e um peso muito baixo, esses fios alotrópicos já despontam em aplicações reais incríveis. Eles estão sendo aplicados em adesivos condutores, eletrônicos ultrafinos, estruturas aeroespaciais e até como biosensores ultrassensíveis que conseguem detectar doenças no corpo humano rapidinho, tudo graças à biocompatibilidade do carbono. A gente encerra nossa revisão com um desafio final desenhado exatamente naquele formato de raciocínio crítico que o Enem adora. Como o rearranjo espacial lá no nível microscópico dita propriedades macroscópicas vitais, como a condutividade elétrica e a dureza mecânica que a gente vê no dia a dia. A jornada de hoje viajou da ponta do lápis até o diamante, do nosso gás vital oxigênio ao ozônio que nos protege, até chegar na revolução dos nanotubos. A grande lição é que não se trata apenas de quais átomos estão presentes, mas sim de como a natureza resolve organizar eles no espaço. Levar esse conceito profundo para a prova garante uma visão muito mais aguçada das questões de química. Bons estudos, pessoal, e que o fascínio por entender como o nosso mundo funciona se mantenha sempre vivo.